Quem que é a prostituta? Jerusalém. Quem que são as duas testemunhas? Judeus e gentios, possuindo o poder, o ministério de Moisés e de Elias. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre as duas testemunhas através dos profetas. É muito importante assistir esse vídeo. Muito interessante, tenho certeza que você não vai se arrepender. E nesse vídeo aqui é um estudo maior, no qual eu uso tanto a lei como os profetas e o Novo Testamento. Você escolhe qual que você assiste, conforme o seu tempo, e depois a gente volta a se falar. Certeza que você não vai se arrepender de assistir esses vídeos. Se você tem a história de Israel na mente, perfeito. Israel ficou 400 anos na terra do Egito, depois Moisés veio, libertou eles, aí eles passaram por um tempo de 40 anos no deserto, certo? Depois eles foram para uma outra temporada, que seria a entrada na terra de Canaã. Aí eles se rebelaram contra Deus e Deus começou a levantar juízes. Aí entra a temporada dos juízes. Como Paulo disse em Atos 13, Deus levantou juízes sobre Israel durante um tempo de 450 anos. Depois desses 450 anos, começou a era dos reis. É uma nova era. Aí Deus levantou o primeiro rei, Saul, que reinou durante 40 anos. O segundo rei, um homem segundo o coração de Deus, que executou a vontade de Deus. O rei Davi, 40 anos. E o terceiro rei que reinou sobre todo Israel foi Salomão. Salomão reinou durante 40 anos, mas pelo seu pecado e pela sua idolatria, Deus julgou correto fazer uma divisão nas tribos. Ele dividiu as 12 tribos em 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. As 10 tribos ele chama de casa de Israel, e as 2 tribos do sul ele chama de casa de Judá. Sobre a casa de Israel ele colocou um governante, que é Efraim, e sobre a casa de Judá ele colocou um governante, que é Judá. Depois disso, Deus começa a profetizar, levantar profetas sobre as 2 casas de Israel. O profeta que profetiza para a casa de Israel e para a casa de Judá. Você sabendo isso, fica perfeito, porque o povo de Deus vai estar em número de 2, casa de Israel e casa de Judá. E quando Deus fala que vós sois minhas testemunhas, isso é impressionante. No profeta Isaías, é o único profeta que vai aparecer expressamente a expressão 2 casas de Israel. Em outros profetas, como o profeta Oséias, Deus vai falar casa de Israel, casa de Judá. Numa linguagem mais profunda, Deus vai falar Efraim e Judá. Mas no profeta Isaías vai ser o único profeta que vai aparecer expressamente a expressão 2 casas de Israel. Então em Isaías 43, verso 10, Deus fala: vós sois minhas testemunhas. No verso 11 segue: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu mostrei, e Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois minhas testemunhas. Quando Deus está frisando aqui, isso é importante. No verso 12 já é a segunda vez que ele fala isso. Em Isaías 44, 8, Deus continua a falar sobre as testemunhas. Olha o que diz: não vos assombreis, nem temais, porventura não vou declarei há muito tempo, e não vou anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? Então você vê que Deus faz questão de falar 4 vezes em questão de 2 capítulos, que na verdade é o mesmo contexto, que o povo dele, casa de Judá e casa de Israel, são testemunhas dele. 4 vezes, anota aí, Isaías 43, 9, primeiro, 43, 10, segunda vez, 43, 12, terceira vez, 44, 8, quarta vez. Isso que eu li versos meio que isolados, mas quando você contextualiza todos esses versos, fica tremendo. Por exemplo, vamos em Isaías 44 para resumir o vídeo, porque eu tenho um vídeo maior sobre as 2 testemunhas, o link está na descrição. Você, quando tiver tempo, você clica nesse link, você assista esse vídeo, você vai ver como essas coisas fazem muito sentido, né? Tem muito mais para se falar. Então, contextualizando Isaías 44, olha o que diz. No mesmo verso, quando Deus fala pela 4ª vez, não vos assombreis, nem temais, por que Deus está falando não fique assombrado e nem temam? Por quê? Qual é a relação? Porventura, não vou-lo declarei há muito tempo. Deus não está falando só para as pessoas daquela época, ainda mais porque o povo que estava em Jerusalém nessa época, eles não liam as escrituras. Eles tinham as escrituras, mas não ligavam para elas. Por isso que eles matavam os profetas. Isso daqui é para nosso tempo, principalmente. E Deus está falando com a gente hoje. Não vos assombreis e nem temais. Por quê? Não é para você ficar nem assustado, nem temer.
Aí Deus fala, porventura não vou-lo declarei há muito tempo? Ou seja, nesse tempo aqui de Isaías, ele já declarou. E ele está falando pra gente hoje, eu não já avisei vocês há muito tempo? Não anunciei? E logo em seguida ele fala, vós sois minhas testemunhas. Agora olha a pergunta-chave, acaso há outro Deus além de mim? Não, não há rocha, não conheço nenhuma. Qual é a relação dessa pergunta? Porque essas duas testemunhas, elas vão estar no tempo do fim, vai ser o povo de Deus, judeus e gentios, que vão estar testemunhando contra a besta. Olha para Apocalipse 11, elas estão testemunhando contra o oitavo rei. O oitavo rei, ele se declara Deus na terra, e ele vai fazer guerra contra os santos do Altíssimo, como diz em Daniel 7, e vai vencer eles. Só que Deus permite que essas duas testemunhas não sejam tocadas durante 3 anos e meio. E Deus está falando, não tema, não se assombre, vocês são minhas testemunhas, por acaso há outro Deus além de mim? O que as duas testemunhas vão estar testemunhando contra a besta? Não há outro Deus. Então é isso daí, acompanha os links que eu falei para você, acompanha os vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. E se você tiver assistido os meus vídeos, você pode deixar os comentários e a gente conversa. Deus abençoe.